E vamos à parte 4 desse preciosíssimo livro. A Santa Missa é o sacrifício da cruz. Jesus me amou e imolou-se a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Jesus por mim. A Santa Missa é o sacrifício da cruz, a Santa Missa de cada dia, uma participação ativa e frutuosa, a Santa Missa e as almas do purgatório. A Santa Missa é o sacrifício da cruz. Somente no céu iremos compreender que divina maravilha é a Santa Missa. Por mais que nos esforcemos e por mais santos e inspirados que sejamos, nada mais podemos fazer a não ser balbuciar pobres palavras como as crianças, que, se quisermos falar sobre essa obra divina que está acima da compreensão dos homens e dos anjos. Um dia alguém fez esse pedido a São Pio de Pietrelcina: Padre, explique-nos a Santa Missa. Meus filhos, respondeu o padre, como eu vos poderei explicá-la? A missa é infinita como Jesus. Perguntai a um anjo o que é a missa, e ele vos responderá com toda a verdade. Eu sei o que ela é e por que se celebra. Contudo, eu não sei o tamanho do valor que ela tem. Um anjo, 1000 anjos do céu sabem disso e assim pensam. O altar é o Calvário. Santo Afonso de Ligório chega a afirmar: o próprio Deus não pode fazer que haja uma ação mais santa, nem maior do que a celebração de uma Santa Missa. E por que não? Porque a Santa Missa é, pode-se dizer, a síntese da encarnação e da redenção. Ela contém em si o nascimento, a paixão e a morte de Jesus por nós. Ensina-nos o Concílio Vaticano II, nosso Salvador, na última ceia, na noite em que foi entregue, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, no qual perpetuou, através dos séculos, até a sua volta, o sacrifício da cruz. Sacrosancto Concílio número 47. O Papa Pio XII já havia proferido esta admirável sentença: o altar de nossas igrejas não é diferente do altar do Gólgata, pois ele também é um monte encimado por uma cruz e por um crucificado, e é nele que se realiza a reconciliação entre Deus e o homem. Também São Tomás de Aquino escreveu essas palavras cheias de luz: tanto vale a celebração da Santa Missa, quanto vale a morte de Jesus na cruz. Por isso dizia São Francisco de Assis: o homem deve tremer, o mundo deve fremir, o céu inteiro deve comover-se quando, sobre o altar, nas mãos do sacerdote, aparece o Filho de Deus. Na realidade, ao renovar o sacrifício da paixão e morte de Jesus, a Santa Missa é uma coisa tão grande que só ela basta para satisfazer a justiça divina. Toda a cólera e indignação de Deus, afirma Santo Alberto Magno, se desfaz diante dessa oferta. Santa Teresa de Jesus dizia às suas filhas: sem a Santa Missa, que seria de nós?
tudo pereceria neste mundo, pois somente ela pode deter o braço de Deus. Sem a Santa Missa, certamente a Igreja não teria durado o que já durou e o mundo já se teria perdido sem remédio. Sem a missa, a terra já teria sido aniquilada há muito tempo por causa dos pecados dos homens, ensinava Santo Afonso de Ligório. Seria mais fácil que a terra se mantivesse sem o sol do que sem a missa, afirmava São Pio de Pietrelcina, fazendo eco ao que dizia São Leonardo de Porto Maurício. Creio que, se não fosse a missa, a estas horas o mundo já estaria afundado debaixo do peso dos seus pecados. É a missa o poderoso sustentáculo que o conserva. Graças sublimes. Os efeitos salutares, pois, que cada sacrifício da missa produz na alma de quem dela participa, são admiráveis. Obtém o arrependimento e o perdão das culpas, diminui a pena temporal devida aos pecados, desarma o império de Satanás e abranda os furores da concupiscência. Reforma os vínculos de nossa incorporação com Cristo, preserva de perigos e desgraças, abrevia a duração do purgatório e aumenta o grau de glória no céu. Nenhuma língua humana, diz São Lourenço Justiniano, pode contar os favores que nascem, como de uma fonte do sacrifício da missa. O pecador que se reconcilia com Deus, o justo que se torna mais justo, as culpas que são canceladas, os vícios que são erradicados, as virtudes e os méritos que crescem, as insídias do diabo que são confundidas. Por isto, São Leonardo de Porto Maurício não se cansava de exortar as multidões que o escutavam. Ó povos enganados, que é que estais fazendo? Por que é que não ides correndo para as igrejas, para lá ouvirdes todas as missas que puderdes? Por que é que não quereis imitar os anjos, que quando se celebra a Santa Missa, descem do paraíso em grande número e vêm ficar ao redor do altar em adoração, intercedendo por nós? Se é verdade que todos nós temos necessidades das graças de Deus para esta vida e para a outra, nada nolas pode melhor obter de Deus como a Santa Missa. São Felipe Neri dizia: com a oração pedimos mais graças a Deus, mas na Santa Missa obrigamos Deus a nolas conceder. A oração feita durante a Santa Missa empenha todo o nosso sacerdócio, tanto o sacerdócio ministerial, exclusivo do celebrante, como o sacerdócio comum a todos os fiéis. Na Santa Missa, nossa oração fica unida à oração de Jesus, que se imola por nós. Os dois momentos do cânon romano, nos quais podemos lembrar-nos dos vivos e dos defuntos, são os momentos mais preciosos da nossa súplica, pois neles podemos pedir por nossas necessidades, podemos recomendar a Deus as pessoas que nos são caras, vivas ou defuntas, e o podemos fazer justamente nos momentos supremos da paixão e morte de Jesus, que está nas mãos do sacerdote. Aproveitemos bem da Santa Missa,
Os santos assim faziam, e quando se recomendavam as orações dos sacerdotes, pediam-lhes que se lembrassem deles, especialmente durante o cano. De modo particular, na hora da morte, as missas que tivermos ouvido com devoção serão para nós a maior consolação e esperança, e uma missa assistida durante a vida será para nós mais salutar do que muitas missas assistidas por outros em nosso favor depois de nossa morte. São José Cotolengo garante que terá uma santa morte aquele que participa muitas vezes da Santa Missa. Também São João Bosco considera um sinal de predestinação a participação de muitas missas. Fica certa, disse Jesus a Santa Gertrudes, de que a quem ouve devotamente a Santa Missa, eu lhe mandarei nos últimos instantes de sua vida tantos dos meus santos para confortá-lo e protegê-lo, quantas tiverem sido as missas por ele bem ouvidas. Como isso é consolador! Tinha razão o santo cura d'Ars de dizer: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, com quanto maior fervor nos poríamos a ouvi-la. E São Pedro Julião Eimarde assim exortava a cada um dos cristãos: fica sabendo, ó cristão, que a missa é o ato mais santo da religião. Tu não poderias fazer nada de mais glorioso em honra de Deus e nada de mais vantajoso para a tua alma do que ouvir piedosamente a Santa Missa e quanto mais vezes se for possível. Um anjo vai contando os passos. Por tudo isso devemos julgar-nos felizes toda vez que se nos oferece a possibilidade de ouvir uma Santa Missa e não procuremos afastar a ideia de fazer até algum sacrifício a fim de não perdê-la, especialmente nos dias de preceito, domingos e festas, nos quais a obrigação da participação à Santa Missa é grave e, portanto, quem deixa de ir comete pecado mortal. Pensemos em Santa Maria Gorete, que, para ir à missa aos domingos, tinha que andar a pé 24 quilômetros para ir e voltar. Pensemos em Santina Campana, que ia à missa estando com febre bem alta. Pensemos em São Maximiliano Maria Kolbe, que celebrava a Santa Missa, mesmo quando se achava em condições tão precárias de saúde, que um seu co-irmão tinha que sustentá-lo no altar para que não caísse. E quantas vezes São Pio de Pietrelcina, estando febril e sangrando, celebrou a missa. Mas se as enfermidades chegavam a impedir os santos de participar na Santa Missa, eles se uniam, pelo menos espiritualmente, aos sacerdotes que estavam celebrando em todas as igrejas da terra. Assim é que fazia, por exemplo, Santa Bernadette, quando teve que ficar presa ao leito por muito tempo. Nesses casos, ela dizia às suas co-irmãs: as missas são perenemente celebradas em um ponto ou outro do globo terrestre, e eu me uno a todas essas missas, sobretudo durante as noites que às vezes passo sem poder conciliar o sono. Em nossa vida de cada dia, devemos preferir a Santa Missa a qualquer outra coisa ou ação boa, porque, como dizia São Bernardo,
Temos mais merecimento em ouvir devotamente uma Santa Missa do que distribuir aos pobres todos os nossos bens ou sair em peregrinação por toda a terra. E não pode ser de outro modo, porque nada no mundo pode ter o valor infinito de uma Santa Missa. O martírio nada é, dizia o santo cura d'Ars, em comparação com a missa, porque o martírio é o sacrifício do homem a Deus, mas a missa é o sacrifício de Deus pelo homem. Com maior razão, devemos preferir a Santa Missa aos divertimentos nos quais se gasta o tempo sem nenhuma vantagem para a alma. São Luís IX, rei da França, ouvia várias missas cada dia. Um de seus ministros queixou-se disso, dizendo que o rei podia ocupar aquele tempo nos trabalhos do reino. Mas o rei santo lhe disse: se eu empregasse o dobro do tempo que levo para assistir às santas missas, nos divertimentos ou na caça, ninguém iria dizer nada. Sejamos generosos e façamos de boa vontade algum sacrifício para não perdermos um bem tão grande. Santo Agostinho dizia aos cristãos do seu tempo: todos os passos que alguém dá para ir ouvir a Santa Missa são contados por um anjo, e por eles Deus lhes concederá um prêmio muito grande nesta vida e na eternidade. E o santo cura d'Ars acrescenta: como fica feliz o anjo da guarda quando acompanha uma alma que vai à Santa Missa. A Santa Missa de cada dia. Quando tivermos chegados a compreender que a Santa Missa tem um valor infinito, já não nos causarão admiração, o amor e o cuidado dos santos, procurando ouvi-la cada dia, ou mais que pudessem. São Pio de Pietrelcina disse um dia a um penitente: se os homens compreendessem o valor da Santa Missa, para cada missa seria necessário chamar os policiais, a fim de manterem em ordem as multidões de gente nas igrejas. Quem sabe se nós também não pertencemos ao grande número dos cristãos que ainda não compreendem o valor da Santa Missa, e por isso é que não temos aquele zelo e aquele ardor que impelia os santos a ir à missa cada dia e até muitas vezes por dia. Escondi a campainha. Deixou-nos Santo Agostinho esse belo elogio de sua mãe, Santa Mônica. Não deixava passar nenhum dia sem estar presente ao divino sacrifício diante do teu altar, Senhor. São Francisco de Assis tinha por costume assistir a 2 missas cada dia. E quando estava doente, pedia a algum dos co-irmãos sacerdotes que lhe celebrasse a missa na cela, contanto que não ficasse sem missa. São Tomás de Aquino, cada manhã, depois de ter celebrado sua missa, ajudava uma outra missa em ação de graças pela que celebrara antes. São Pascoal Bailão, jovem pastor, não podia ir à igreja ouvir todas as missas como gostaria de fazer, porque precisava levar as ovelhas à pastagem. Então, cada vez que ouvia o sino dando sinal para a Santa Missa, ajoelhava-se sobre a relva, no meio das ovelhas, diante de uma cruz de madeira feita por ele mesmo, e assim acompanhava de longe o sacerdote que estava oferecendo o divino sacrifício. Como nos é querido esse santo, verdadeiro serafim de amor eucarístico.
Mesmo quando ele já estava no leito de morte, ao ouvir o sino que chamava para a missa, teve ainda força para dizer aos co-irmãos: estou contente por poder unir ao sacrifício de Jesus o sacrifício da minha pobre vida. E morreu justamente no momento da consagração. São João Berchmans, quando era ainda jovem, saía de casa cada dia bem cedo para ir à igreja. Um dia sua avó lhe perguntou por que é que saía tão cedo. O santo jovem respondeu-lhe: para atrair as bênçãos de Deus. Eu consegui poder ajudar 3 missas antes de ir para a escola. São Pedro Julião Eimarde, já desde pequeno, achava suas delícias em ajudar às santas missas. Era costume naquele tempo, em seu povoado, que o menino que ia ajudar à missa devia antes, de manhã cedo, bater a campainha durante 1/4 de hora, através do povoado, avisando os fiéis. Pois bem, quantas vezes o pequeno Pedro Julião não escondia a campainha na tarde da véspera, de tal modo que na manhã seguinte pudesse ter a certeza de que ele é que ia ajudar à missa. Certa mãe, Santa Margarida, rainha da Escócia, tinha 8 filhos e ia à missa, levando-os consigo todos os dias, e com seu cuidado materno, lhes ensinava a considerar como um tesouro o livrinho da missa que ela mandou adornar com pedras preciosas. Que má economia de tempo! Procuremos pôr bem em ordem as nossas coisas, de tal modo que não nos falte nunca o tempo para a Santa Missa. Não digamos que estamos muito ocupados em negócios, porque Jesus nos poderia dizer: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, em vez de pensar na única coisa necessária. Lucas 10, 41. Quando de fato se quer, acha-se tempo para ir à missa, sem que ele falte para o cumprimento dos próprios deveres. São José Cotolengo recomendava a todos a Santa Missa cotidiana, aos professores, às enfermeiras, aos operários, aos médicos, aos pais. E a quem lhe dizia que não tinha tempo para ir à missa, ele respondia com firmeza: que má economia de tempo! Que má economia de tempo! E assim é. Se de verdade pensássemos no valor infinito da Santa Missa, desejaríamos participar dela e procuraríamos, por todos os modos, achar o tempo para isso. São Carlos de Sesi, indo a Roma como esmoleiro, fazia suas paradas perto de alguma igreja para poder ouvir outras missas, e foi justamente numa dessas missas a mais que ele recebeu no coração o dardo de amor, no momento em que se fazia a elevação da hóstia consagrada. São Francisco de Paula ia cada manhã para a igreja e se ocupava lá dentro em ouvir todas as missas que eram celebradas. São Luís Gonzaga, Santo Afonso Rodrigues, São Geraldo Magela, cada manhã ajudavam tantas missas quantas podiam e o faziam de modo tão cheio de devoção que atraíam muitos fiéis à igreja. O venerável Francisco do Menino Jesus, carmelita, ajudava cada dia a 10 missas. E se acontecia alguma vez que tivesse que ajudar uma a menos, dizia: hoje não tomei o meu almoço inteiro. E por fim, que dizer de São Pio de Pietrelcina?
A quantas missas não ouvia ele cada dia, participando delas, enquanto ia recitando grande número de rosários. Também não estava enganado o Santa Cura d'Ars, aquele que, quando dizia que a missa é a devoção dos santos. Também não estava enganado o Santo Cura d'Ars, quando dizia que a missa é a devoção dos santos. Vou fazer 10 milhas a pé. O mesmo se diga do amor dos santos sacerdotes pela celebração da missa. Não poder celebrar era para eles um sofrimento horrível. Quando eu ver que já não posso mais celebrar, tratai-me como morto, foi o que disse a um co-irmão, São Francisco Xavier Bianchi. São João da Cruz deu a entender que o tormento maior que teve que sofrer no tempo das perseguições foi o de não poder celebrar a missa nem receber a Santa Comunhão durante 9 meses seguidos. Obstáculos e dificuldades não tinham importância para os santos quando se tratava de não perder um bem tão excelente. Da vida de Santo Afonso Maria de Ligório, sabemos que certo dia, em uma das ruas, se sentiu tomado por violentas dores nas vísceras. O co-irmão que o acompanhava o exortou a parar para tomar um remédio. Mas o santo, que ainda não tinha celebrado, respondeu prontamente ao co-irmão: Meu caro, vou fazer 10 milhas a pé para não perder a Santa Missa. E não houve modo de fazê-lo quebrar o jejum, que naquele tempo era obrigatório desde a meia-noite. Esperou que as dores se acalmassem um pouco e retomou o caminho até a igreja. São Lourenço de Bríndice, capuchinho, achando-se numa povoação de hereges, onde não havia uma igreja católica, fez 40 milhas a pé para chegar a uma capela católica, onde pudesse celebrar a Santa Missa. Não era sem motivo que ele costumava dizer: a missa é o meu céu na terra. De modo semelhante, São Francisco de Sales encontrou-se certa vez em um povoado protestante e, para celebrar a Santa Missa, precisava ir todas as manhãs, bem cedo, a uma paróquia católica que ficava do outro lado de um rio bem largo. Naquele outono muito chuvoso, o rio se encheu mais do que de costume e arrastou a ponte pela qual o santo costumava passar. Mas São Francisco não desanimou. Jogou uma viga de madeira lá onde tinha estado a ponte e continuou a passar todas as manhãs. No inverno, porém, com o gelo e a neve, havia um sério perigo de escorregar e cair na água. Então, o santo teve uma ideia. Montando a cavalo sobre a viga, ia se deslizando sobre ela, tanto na ida como na volta, contanto que não ficasse sem a celebração da Santa Missa. Nunca refletiremos bastante sobre o mistério inefável da Santa Missa, que renova sobre os nossos altares o sacrifício do Calvário. Nunca amaremos demais esta suprema maravilha do amor divino. A Santa Missa, escreve São Boaventura, é a obra na qual Deus coloca sob os nossos olhos todo o amor que Ele nos teve. É, de certo modo, a síntese de todos os benefícios que Ele nos fez. E São João Bosco recomendava, por isso, vivamente: tende grande cuidado em ir à Santa Missa, mesmo nos dias da semana,
ainda que para isso tenhais que sofrer algum incômodo, pois com isso obtereis do Senhor toda sorte de bênçãos. A participação ativa e frutuosa. A grandeza infinita da Santa Missa deve fazer-nos compreender a exigência de uma participação atenta e devota ao sacrifício de Jesus. Adoração, amor e dor deveriam ser os sentimentos dominantes. O Sumo Pontífice Pio XII esculpiu em pensamentos maravilhosos, repetidos mais tarde pelo Concílio Vaticano II, o estado de alma com que precisamos participar da Santa Missa, a saber, com o estado de alma em que se achava o nosso Divino Redentor, quando fez o sacrifício de si mesmo, uma humilde submissão do Espírito, isso é, a adoração, o amor, o louvor e o agradecimento à suma majestade de Deus, reproduzir em nós mesmos as condições da vítima, a abnegação de nós mesmos, conforme os preceitos do Evangelho, o voluntário e o espontâneo sacrifício da penitência, a dor e a expiação dos nossos próprios pecados. Perguntemo-nos seriamente: é realmente este o estado de alma com que nós participamos da Santa Missa? O crucifixo e as velas. Verdadeira participação ativa na Santa Missa é aquela que nos torna vítimas imoladas, como Jesus, que consegue o escopo de reproduzir em nós os delineamentos dolorosos de Jesus. Pio XIII, dando-nos uma união comum com Cristo em seus sofrimentos e a conformidade com Ele em sua morte. Tudo mais é somente rito litúrgico, uma veste exterior, ensinava São Gregório Magno. O sacrifício do altar será para nós uma hóstia, vítima, verdadeiramente aceita a Deus, quando nós mesmos nos fizermos vítimas. Por isto, nas antigas comunidades cristãs, os fiéis, para a celebração da Santa Missa, tendo à frente o Papa, iam em procissão até o altar, vestidos com vestes de penitência e cantando a ladainha dos santos. Na verdade, quando vamos à missa, deveríamos ir repetindo com São Tomé: vamos nós também para morrermos com ele. João 11,16. Quando Santa Margarida Alacoque ouvia a Santa Missa e ficava olhando para o altar, não deixava nunca de lançar um olhar para o crucifixo e para as velas acesas. Para quê? Para que se imprimissem bem duas coisas na mente e no coração. O crucifixo fazia-lhe lembrar do que Jesus tinha feito por ela, e as velas acesas lhe recordavam o que ela devia fazer por Jesus, isto é, sacrificar-se e imolar-se por ele e pelas almas. Todos os dias o rei da França, São Luís IX, ouvia a Santa Missa de joelhos, ajoelhado no pavimento nu. Certa vez um pajem ofereceu-lhe um genuflexório, mas o rei lhe disse: Deus se imola na missa, e quando é Deus que se imola, até os reis se ajoelham no pavimento. São João Bosco recomendava aos jovens que participassem da Santa Missa segundo o método de São Leonardo de Porto Maurício,
que dividia a parte sacrificial da missa em 3 partes, isto é, em 3P, sobre as quais devemos meditar: a paixão de Jesus, do ofertório à elevação, os nossos pecados, causa da paixão e morte de Jesus, até a comunhão, e o propósito de uma vida pura e fervorosa, da comunhão até o fim da missa. Para fazer isso de um modo mais simples e frutuoso, basta procurar seguir atentamente o sacerdote no altar. Assim venceremos mais facilmente as distrações e o tédio, e aos domingos não se irá ficar perguntando, como fazem alguns: onde é que é a missa? Onde é que a missa é mais breve? Pois eles não veem a hora que ela acabe. Um dia o papai de Guido, de Fontegaland, perguntou ao filho de que modo se há de ocupar todo o tempo da missa. Durante o tempo da Santa Missa, respondeu o santo menino. A única ocupação é acompanhá-la. Basta ir lendo com o sacerdote as orações que ele recita no altar. É essa mesma resposta que deu São Pio X a alguém que queria saber quais orações que hão de ser recitadas durante a Santa Missa. Segui a Santa Missa, dizei as orações da missa. No Calvário, como Nossa Senhora, o modelo mais perfeito de participação no sacrifício nos é oferecido por Maria Santíssima, por João Evangelista e por Madalena, junto com as piedosas mulheres que estavam ao pé da cruz. João 19, 25. Assistir à missa, de fato, é começar presente ao Calvário. O São João Paulo II, em um discurso aos jovens, disse numa frase simples e admirável: ir à missa quer dizer ir ao Calvário para encontrar-nos com Ele, o nosso Redentor. Um encontro de amor e de dor com Jesus crucificado. Isto é que é participar da missa. Não se pode separar a Santíssima Eucaristia da paixão de Jesus. Assim gemia entre lágrimas Santo André Avelino. Um dia, um de seus filhos espirituais perguntou a São Pio de Pietrelcina: Padre, como é que devemos participar na Santa Missa? E o padre respondeu: como Nossa Senhora, São João e as piedosas mulheres no Calvário, unidos a Ele no amor e no sofrimento. E no missalzinho de um outro de seus filhos espirituais, São Pio escreveu: quando assistires à Santa Missa, concentra-te todo no tremendo mistério que está acontecendo diante dos teus olhos, a redenção de tua alma e a reconciliação com Deus. Outra vez lhe perguntaram: Padre, por que é que o Senhor chora tanto durante a missa? Minha filha, respondeu ele, que são aquelas poucas lágrimas diante do que acontece sobre o altar? Seriam necessárias torrentes de lágrimas? E ainda outra vez lhe disseram: Padre, o senhor deve sofrer muito por ficar em pé durante toda a missa, apoiado sobre as chagas sangrentas dos pés. E ele respondeu: durante a missa não estou em pé, estou suspenso. Que resposta! As duas palavras, estou suspenso, exprimem viva e fortemente aquelas outras palavras, crucificado com Cristo, ditas por São Paulo em Gálatas 2:19.
e que distinguem a verdadeira e plena participação na missa de uma participação vazia, acadêmica e talvez até ruidosa. Muito belo é também o pequeno episódio que se lê na vida de São Bento. Um dia, durante a Santa Missa, logo que pronunciou as palavras: "Este é o meu corpo", São Bento ouviu uma resposta que vinha da hóstia que acabava de ser consagrada. "E o teu também, Bento." A verdadeira participação na Santa Missa deve fazer de nós vítimas com a vítima. Bem dizia Santa Bernadette Soubirous a um jovem sacerdote: "Lembra-te de que o sacerdote no altar é sempre Cristo na cruz." E São Pedro de Alcântara se vestia para a missa como para ir ao Calvário, pois todas as vestes sacerdotais têm alguma referência à paixão e morte de Jesus. A alva recorda a túnica branca com que Herodes fez vestir a Jesus, como se ele fosse um louco. O símbolo nos lembra a flagelação, a estola nos lembra as cordas com que o ataram, a tonsura recordava a coroa de espinhos, a casula, trazendo a figura de uma cruz, recorda a cruz posta sobre os ombros de Jesus. Senhor, perdoai-lhes. Quem tiver assistido à missa de São Pio há de lembrar-se de suas lágrimas ardentes e daquele seu imperioso pedido aos que estavam presentes para que acompanhassem a Santa Missa de joelhos, recordasse-a do impressionante silêncio em que o rito sagrado se desenrolava e o sofrimento cruel que se fazia notar no rosto de São Pio, enquanto ele ia pronunciando com esforço as palavras da consagração, e também do fervor da oração silenciosa dos fiéis que enchiam a igreja, enquanto seus dedos iam debulhando rosários por mais de uma hora. Mas a sofrida participação de São Pio na Santa Missa é a mesma de todos os santos. As lágrimas de São Pio eram como as de São Francisco de Assis, que muitas se tornavam sanguíneas, como as de São Vicente Ferrer, de Santo Inácio, de São Felipe Neri, de São Lourenço de Brídice, que chegava a ensopar de lágrimas 7 lenços, de Santa Verônica de Giuliani, de São José de Copertino, de Santo Afonso de Santa Gema. Mas afinal, como ficaríamos indiferentes diante da crucifixão e da morte de Jesus? Por certo, não haveremos de ser de modo algum como os apóstolos adormecidos no Getsêmani, nem muito menos como os soldados que pouco se importavam com os atrozes espasmos de Jesus agonizante. Contudo, essa é a impressão angustiosa que se sente hoje quando se assiste às chamadas missas beates, celebradas ao toque de guitarras e acompanhamentos estridentes, assistidas por mulheres vestidas de modo inconveniente e por jovens que ostentam as mais extravagantes maneiras. Senhor, perdoai-lhes. Também São João Bosco lamentava amargamente o procedimento de cristãos que na igreja ficavam voluntariamente distraídos, sem nenhuma modéstia, sem atenção, sem respeito, de pé, olhando para cá e para lá. Esses tais não assistem ao divino sacrifício como Maria e João, mas como os judeus, pregando de novo a Jesus na cruz. Olhemos para Nossa Senhora e os santos, imitemo-los,
Só mesmo acompanhando-os é que seguiremos pelo caminho certo, que é agradável a Deus. Está em 1 Coríntios 1, 21. A Santa Missa e as almas do purgatório vou deixar para a quinta parte. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense pela paciência de me ouvir. Se alguma palavra ficou trocada pelo cansaço da extensa leitura, que Deus complete pela misericórdia dele. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Espere pela quinta parte.